2 Pedro, capítulo 1. Veja o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque estas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao meditar nessa palavra, eu me lembrei de alguns momentos da minha vida. Eu sempre gostei muito de fazer de coisas que requer habilidade, né? Então, eu sempre aprendi a mexer com energia, a aprender com construção, a fazer algumas coisas manuais. Só que sempre tive muita preguiça de investir nas ferramentas certas. Então, isso me tornou um gambiarreiro, né? Gostava de fazer muitas gambiarras. E aí, com o tempo, percebia que as gambiarras que eu fazia, elas se estragavam e ficava muito mais difícil para fazer o novo, sabe? Porque eu tinha usado a ferramenta errada, eu tinha usado o produto errado, e aí depois o estrago ficava muito maior do que simplesmente se eu tivesse investido um pouco mais, comprado a ferramenta certa e agido com o produto certo. Para que você entenda, muitas pessoas têm por costume apertar parafusos com alicate, apertar alguns parafusos com faca, e aí estraga a faca, estraga o parafuso, apertar o parafuso com alicate, espana o parafuso. Vocês estão entendendo? A gente usa a ferramenta errada num objeto errado. A tendência é resolver momentaneamente o problema. Mas quando você tiver que fazer algo além, você vai ter que resolver todos os problemas, né? Eu lembro que uma vez eu levei um carro que eu tinha para arrancar um volante, e a pessoa veio com um martelo e com uma peça de ferro, onde ela falou assim: não, é só bater aqui que o volante sai. E eu vi aquele homem vindo com uma marreta e com aquela peça de ferro, e quando ele pôs no meio do volante e bateu, pá! O volante saiu, mas a coluna da caixa de direção foi parar lá embaixo. E eu tive que trocar toda a coluna de caixa de direção do carro. Era simplesmente pegar um saca-volante lá, que você coloca, aperta, começa a girar e o volante sai. Como o cara não tinha essa peça, essa ferramenta, ele foi com uma marreta. Aí o mecânico disse assim para mim: quando você vê um mecânico vindo com marreta, isso quer dizer que ele vai fazer com que aquilo saia à força. Porque cada peça de carro tem uma ferramenta específica. Hoje, a mensagem fala exatamente sobre isso. A gente, quando nasce de Jesus, nasce de novo, a gente passa a viver em uma outra esfera, uma esfera espiritual. Por mais que vivemos e habitamos no mundo natural, as nossas condutas, a nossa maneira de
de viver agora é numa esfera espiritual. Por isso muitas pessoas sofrem, porque muitas vezes vêm à igreja e querem continuar vivendo, mesmo crentes, usando ferramentas erradas. E por isso padecem, sofrem, passam a sofrer na família, passam a sofrer no trabalho. E aí quando começam a usar as ferramentas certas, elas começam a ser abençoadas. A palavra de Deus fala assim, que um cego não pode guiar outro cego, não é verdade? E aí como que a gente se enquadra nisso, né? Como eu posso dizer assim, eu sou cego, ou estou guiando outro cego? Será que o cego está me guiando? Muitas vezes a palavra de Deus usa algumas coisas que fica difícil para a gente compreender. Um carro, se não tiver gasolina, ele pode até ser bonito, mas sem gasolina, ele é inoperante. Existem ferramentas que requerem algumas outras coisas para que ela possa produzir. Se você for pegar uma máquina e não colocar nela os devidos ingredientes lá, fluidos, óleo, combustível, aquela máquina não vai produzir aquilo que ela pode e com o tempo ela vai se tornar inoperante. O texto fala exatamente sobre isso. Olha, existem algumas coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. E se não forem acrescentadas à nossa fé, nós não seremos produtivos, seremos inoperantes, improdutivos e cegos. Que interessante o que Pedro está falando. Sabe, hoje, Deus quer falar ao teu coração para que você aprenda a usar as coisas certas para alimentar a sua fé. Porque, irmãos, se você tem fé, mas alimenta a tua fé de forma errada, com o tempo, a tua fé fica inoperante, improdutiva, e você se torna uma pessoa cega. Domingo nós tivemos batismo, né? O Wagner, o Vili, o irmão Antônio se batizaram aqui, e eles tiveram um ato de fé, fizeram uma profissão de fé. Eles declararam publicamente que creem, que acreditam que Deus os fez, que Jesus os salvou e que o Espírito Santo consola. Iniciou-se uma caminhada, iniciou-se um novo tempo. Eles morreram para a carne e nasceram para o Espírito. Quer dizer, a partir daquele momento, eles vão passar a andar com uma visão privilegiada, com um entendimento diferenciado. Habitando na terra, vivendo na terra, mas com um pensamento diferente. É o que muita gente não consegue entender. Nascem de novo, e aí parece que não aconteceu nada. Mas é porque não basta só cumprir o ato, não basta só ter fé. Você precisa acrescentar a sua fé. E é o que o texto fala. Nós vamos estar trabalhando, sabe, de forma bem sutil no texto, para que você possa compreender com clareza o que Pedro está dizendo. Ele começa dizendo assim: empenhe-se para acrescentar a sua fé. O que é empenhe-se? Quer dizer, trazer para o outro lado. Traga para o outro lado. Você está vivendo na terra com uma mente espiritual. Então, traga a sua fé a virtude. Traga para acompanhar a sua fé. Traga para o outro lado. Não deixa só a virtude lá no plano espiritual. Traga para este plano. O plano qual? O plano que você vive. Aonde você habita. Traga para o plano da sua fé a virtude. Traga para ela. Não deixe lá. Muitas pessoas não conseguem entender isso. E o que seria trazer para o lado da fé, a fé? A excelência moral. Excelência moral. Você sabe o que é excelência moral? Nós conhecemos como fruto do Espírito. Excelência moral. Ser bom, ser honesto,
ser fiel àquilo que se propõe fazer, àquilo que se propõe crer, ser manso, ser equilibrado, ser uma pessoa feliz, ter paz. Isso é excelência moral. Quando você traz para o teu lado a excelência moral, você começa a acrescentar a tua fé. Algumas pessoas acham que tudo é no plano espiritual. Então acha que tudo vai acontecer na esfera espiritual, então eu não preciso fazer nada. Eu vou à igreja, eu oro, e orar está na esfera espiritual. Eu canto e adoro o que está na esfera espiritual, e quando acaba o culto eu fecho a porta e vou para casa. Acrescentar a tua fé é excelência moral. Requer de você, em muitos momentos, dizer não para algumas coisas. Não quero para outras coisas. Não faço para outras coisas. Nós vamos fraquejar em muitos momentos. Nós vamos errar em muitos momentos. Mas nós estamos em busca desta excelência, irmãos. Nós não podemos simplesmente ficar achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Algumas coisas vai requerer de nós alguns esforços. Alguns empresários estão lá, são desonestos, são corruptos, estão associados a propinas e tal. A partir do momento que ele se converte, ele tem que acrescentar à sua fé a excelência moral. E o que ele tem que fazer? Mudar a atitude dele. Ele não pode mais se envolver com certas coisas. Ele não pode mais acertar algumas coisas. Oh, pastor, mas assim eu não vivo. Pois é o que a palavra está dizendo. Você precisa acrescentar a sua fé. Trazer do outro lado aquilo que não é desse mundo, irmãos. Não é dessa terra. A terra diz que não é assim mesmo. Se não fizer assim, não vive, não sobrevive, não é verdade? Se não estiver inserido no caráter da sociedade, você é tirado como um bobão. Por isso que Paulo está dizendo, traga do outro lado a sua fé. Não alimente a sua fé com as coisas dessa terra. Alimente a tua fé com as coisas do outro lado. Traga a excelência moral que vem do outro lado. Excelência moral vem de Jesus. Vem do outro lado, não vem deste lado. Não pense que você vai olhar para qualquer pessoa e querer copiar e vai dar certo. Você precisa acrescentar ao seu caráter a excelência moral. Aí coisas que você estava acostumado a ver, coisas que você estava acostumado a fazer, coisas que você estava acostumado a falar, você começa a se policiar como uma pessoa que vai aprender uma língua nova. Que ela põe lá uma fita lá em inglês, e a pessoa fala e ele pronuncia, e a pessoa fala e ele pronuncia, e requer um certo esforço, uma certa concentração, uma certa dedicação, até que ele aprenda a pronunciar, a entender. Isso é importante para a tua vida, para o teu caminhar, para a tua fé. Traga para a tua fé a excelência moral. É o primeiro ato que Pedro está ensinando aqui. Ele diz, empenha-se para acrescentar à sua fé a virtude. E continua, e a virtude e a excelência moral, experiência espiritual, que é o conhecimento. A tua fé, acrescente a tua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Que quer dizer? Experiência espiritual. O que seria experiência espiritual? Pastor, eu estou com uma enfermidade muito grande. O senhor pode orar por mim? Posso. Senhor, repreendo essa enfermidade. Pastor, fui curado. Experiências espirituais. Pastor, estou passando por dificuldades financeiras. O senhor pode orar? O que eu devo fazer? Olha, você deve fazer isso. Mudou a vida financeira? Mudou a vida financeira. Experiências espirituais. Olha, todo mundo dizia que isso aqui, se fizer, dá errado. Pois a palavra de Deus diz que se você fizer, dá certo. Aí você faz e dá certo.
Você acrescenta a sua experiência moral? Excelência moral é experiência espiritual. Ele não está falando que você vai acrescentar a fé, isso. Ele está falando que você vai acrescentar a virtude. A virtude, o conhecimento. A fé, a virtude. E a virtude, o conhecimento. Tem muito crente, irmãos, que já viveu tanta coisa na presença do Senhor. Olha, já viveu o gozo do Espírito. E sabe o que é isso. Já teve essa experiência de sorrir na presença do Senhor e não conseguir parar de rir. Algumas pessoas já tiveram a experiência de chorar, mas não de tristeza na presença do Senhor, mas daquele de tirar da amargura do coração, chora e quando para, tem paz, está livre. Experiências espirituais. Sabe, pessoas que estavam oprimidas, possessas, algumas pessoas que não conseguiam dormir, outras eram usadas pelo diabo por fazer coisas e foram libertas. Experiências espirituais. Todo crente tem uma, pelo menos. Como na piscina do batistério. Sabe, o Vili falava assim para a pastora domingo: é normal ficar nervoso? É normal ficar nervoso? Aí a pastora falou para ele assim: é o maior dia da sua vida. Se é o maior dia da sua vida, tem como não ficar nervoso no maior dia da sua vida? Se você vai se casar, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você fica nervoso. Imagina no maior dia, a maior decisão da sua vida. Tem como não ficar nervoso? Lógico que não. É sobrenatural, irmãos. As coisas que acontecem, a alegria que nós vivenciamos aqui no dia do batismo é algo maravilhoso. Sabe, é tão contagiante, não tem como não se alegrar neste momento. Não tem como celebrar, não tem como ficar assim: olha, batizou, fica parado. A gente chora, a gente ri, a gente pula, a gente grita. É impossível ficar parado. Experiências espirituais. Não é humano isso. Olha, tomei a santa ceia do Senhor e eu mudei, transformou alguma coisa. Eu cheguei triste, estou voltando alegre. Experiências espirituais. Traga do outro lado. Você percebe? O que o Senhor está mostrando para nós, Ele está chamando a gente a buscar, não é aqui que nós vamos buscar. A gente vai trazer do outro lado: acrescente a sua fé, a virtude, e a virtude, o conhecimento. Se você estiver entendendo a palavra do Senhor, você vai sair daqui diferente hoje, irmãos. Pedro continua dizendo: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. O que quer dizer isso? Poder para se controlar. Você pensa que algumas coisas você vai dizer não, só porque você é bonitinho, você é bonitinho? Não. Poder que vem do outro lado para controlar. Não é você que vai ter força para dizer não. Não é você que vai recusar algumas coisas. Não é você que vai dizer não para algumas propostas. Não é você que vai dizer assim: não me envolvo com isso, não faço isso. Não é você que vai buscar em si próprio isso. Vai trazer do outro lado poder para se controlar. Poder para você chegar em alguns momentos que a gente muitas vezes é obrigado a vivenciar nessa terra, de dor, de medo, sabe, de sofrimento. Às vezes a gente perde entes queridos, de forma tão trágica. Às vezes a gente perde pessoas que a gente ama, ouviu o que aconteceu. A gente vê pessoas sofrendo, a gente vê pessoas sendo humilhadas, mulheres sendo traídas. A gente passa a sofrer sentimentos que muitas vezes querem encher nosso coração e fazer com que a gente traga para nós isso. E aí a gente começa a ficar com medo, aí a gente não quer mais andar em elevador, a gente não quer mais ficar sozinho, a gente começa a ficar apavorado, a gente começa a ficar perturbado, Poder para encontrar equilíbrio. Acrescente ao seu conhecimento
o equilíbrio. Acrescente ao seu conhecimento, às suas experiências. Olha que interessante. Acrescente às suas experiências espirituais o poder de equilíbrio. Ele não está falando para que a gente acrescenta isso à virtude. Ele está falando para a gente acrescentar isso aonde? À experiência espiritual. Eu me lembro aqui de vários irmãos que já viveram momentos de completo desequilíbrio. E que precisavam muito do poder que gera equilíbrio. E alcançaram. E quando alcançaram o poder, passou-se a ser experiência espiritual. Acrescente à sua experiência espiritual o equilíbrio, o poder de equilíbrio. E ele continua. E ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, que é paciência. Olha, se você vai ter excelência moral, e a excelência moral, você vai acrescentar a experiência espiritual. E a experiência espiritual, você vai acrescentar a paciência. Você percebe que na prática, para a gente poder encontrar o equilíbrio, a gente precisa ter paciência. Esperar que as coisas aconteçam. Dar tempo para elas. Semear, plantar e esperar para colher. Você só vai conseguir ter a experiência, só vai conseguir ter o equilíbrio se você também acrescentar a paciência. Uma coisa alimenta a outra. Uma coisa acrescenta a outra. É muito bonito o que Pedro está falando aqui, irmãos. É muito bonito o que ele está ministrando. E a perseverança, a piedade. No grego, piedade quer dizer eusébia, reverência para com Deus. A sua paciência precisa ser alimentada com reverência. Temor de Deus. Em vez de você ficar aqui amaldiçoando a Deus, em vez de você ficar abrindo a tua boca para ficar falando besteira, em vez de você ficar, sabe, sendo grosso com as pessoas, não, você acrescenta à sua paciência o quê? Temor de Deus, reverência diante do Senhor. Está faltando isso dentro da igreja? Está faltando. Reverência. Estamos num lugar santo. As pessoas vêm na casa do Senhor de qualquer jeito, fazem o que querem. Sabe? As pessoas não têm o menor temor do que representa este lugar. As pessoas mexem com as coisas que estão na casa santa de qualquer forma. Como é que elas vão trazer isso de forma humana, copiando das outras igrejas, copiando de irmãos? Não, isso se traz do outro lado. Traz do céu. Temor de Deus vem do céu. Vem com experiência, vem com poder de se controlar, vem com paciência. Você vai adquirir reverência e a piedade, a fraternidade, ao amor fraterno, amor aos irmãos. Irmãos, a igreja muitas vezes mais se odeia do que se ama. Os irmãos mais querem ficar sem ver o outro do que ver o outro, mais estão preocupados em falar mal desse ou daquele do que se amar. Falar bem do seu irmão, amar o seu irmão, irmãos, isso só pode vir do outro lado. Só pode vir do outro lado. Você ter paciência, sabe, com as diferenças, sabe, olhar para os irmãos e ver que ele é diferente de você, que ele não vai concordar sempre, que ele vai discordar, que vocês vão ter que se entender, que vocês vão ter que caminhar junto, vão ter que se amar. Isso só vem do outro lado. E se um crente não busca excelência moral, não busca experiência espiritual, não busca poder para se controlar, ter paciência, reverência a Deus,
não vai ter amor fraternal. Porque uma coisa alimenta a outra. E aí, ele finaliza: e da fraternidade, o amor. O amor quer dizer o interesse e preocupação para com o outro. Então veja, para que você possa alimentar a sua fé, você inicia com o amor. Por isso o fruto do Espírito começa com o amor. Ele vai acrescentando uma coisa a outra e finaliza com amor. Então, você tem que ver essa lista de trás para frente. Como eu alimento minha fé? Me interessando e me preocupando com outras pessoas. E quando eu me preocupo com outras pessoas, quando eu me interesso pela necessidade das outras pessoas, eu passo a amar meu irmão. Amar o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu tenho paciência para com as minhas coisas. Passo a ter equilíbrio para me dominar. Passo a ter experiência espiritual, excelência moral. Alimentei minha fé. Porque se estas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. E no versículo 9 ele termina dizendo: todavia, se alguém não a tem, está cego. Nós temos usado as ferramentas certas. Você tem usado as ferramentas certas? Ou você é um cego querendo guiar outro cego? Reflita sobre isso. Porque tem muita gente na rua querendo falar de Jesus. Olha, você precisa se converter. Olha, você precisa aceitar Jesus. Olha, você precisa ser crente. Olha, você precisa. Mas ela mesma não produz isso. É um cego querendo falar para outro cego. Por isso que eu ensino a vocês, olha, se preocupa com você. Prega se for possível. Seja testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na sua vida, que é o suficiente para mexer no coração das pessoas. Para de ficar querendo mudar as pessoas. Para de querer ficar falando que elas vão para o inferno, você vai para o céu, que você é de Deus e eles são do diabo. Para com isso. Para com isso. Se preocupa com você. Se preocupa em não ser cego. Se preocupa em não ser uma pessoa inoperante. Uma pessoa que não serve para nada diante do Senhor. Algumas pessoas acham que servir a Deus, olha, estou servindo a Deus, irmãos, eu aprendo com esse texto, que não basta servir a Deus, eu preciso servir a Deus no propósito de Deus. Senão eu posso ser um alicate num parafuso. Não vou produzir o que eu deveria produzir, vou ser inoperante. E tem um monte de gente que acha assim, olha, eu quero cantar, ou eu quero servir, eu quero pregar, eu quero participar de um cargo de liderança, eu quero ocupar um cargo na igreja, e de repente Deus está chamando aquela pessoa para fazer algo tão simples. E aquela pessoa naquele algo simples de Deus vai ser tão produtiva, vai ser tão abençoada. Mas não, a pessoa quer fazer aquilo que ela quer. Ele quer fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. E aí quando ele faz aquilo que ele tem vontade de fazer, ele se torna uma pessoa inoperante e improdutiva. Esses anos todos aqui na igreja, eu tenho toda uma postura em relação ao ministério, porque muitos talentos aparecem na igreja. Irmãos, e os talentos não são só para cantar na igreja, não são só para tocar. Nós precisamos de diaconisas, nós precisamos de diáconos, nós precisamos de professores, nós precisamos de irmão que limpe a igreja, nós precisamos de pessoas que cuidem das crianças, nós precisamos de tanta coisa. De tanta coisa. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja e porque tocam, porque cantam, ou porque tem lá uma facilidade para pregar, querem chegar diante da liderança, no meu caso, e falar assim, pastor, olha, eu sei tocar, pode me colocar que eu sei tocar. E de repente não é o que a igreja está precisando. E aí você coloca a pessoa no banco, a pessoa não gosta, ela fica incomodada. Estou sendo podado, esse pastor não me deixa apresentar, mostrar o que eu sei fazer. Pois é, mas Deus quer fazer ela produtiva. E se eu colocar muitas vezes no ministério de louvor, aquela pessoa vai se acomodar no ministério de louvor e não vai produzir em mais lugar nenhum, irmãos.
Eu não quero que as pessoas assumam um cargo e digam assim: olha, estou satisfeita com isso, olha, o que eu posso fazer é isso. Pelo contrário, irmãos, se você serve na casa do Senhor, seja qual for o trabalho que você executa, se Deus está colocando você, você pode produzir sim. Olha, Deus, eu tenho medo disso. Não, se Deus te pôs nisso, você pode produzir sem medo. Você pode acrescentar sem ter preocupação alguma. Porque se Deus está te usando nisso, irmão, não tenha medo. Manifestou um demônio, você está do teu lado, isso você pode expulsar sim, não precisa ter medo disso. Por quê? Porque você não é inoperante. Você não é uma pessoa insignificante dentro do ministério. Deus está te usando. Se é dentro da tua casa, se é no teu trabalho, se é na rua, não importa, uma pessoa que chega até você e ela está precisando de ajuda, você que não é inoperante e não é improdutivo, pode abençoar sim essa pessoa, seja em qual for o lugar. É como o texto que fala daquele homem que estava doente no meio de um beco, e os sacerdotes passam por ele e não dão o menor valor para ele, e de repente um homem qualquer aparece, recolhe aquele homem, leva para o lugar e ainda paga para que ele seja servido e cuidado. Isso mostra uma fé que não é inoperante e não é improdutiva. Mostra que esse homem não é cego, esse homem vê muito bem. Deus quer que você tenha uma fé que esteja sendo alimentada com coisas do outro lado. A pastora, ela tem uma frase que ela traz para ela, para o crescimento espiritual dela. Ela fala assim: aquilo que não me fortalece me enfraquece. E aí tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela estuda, se aquilo não vai edificar a fé dela, vai enfraquecer a fé dela. Então ela se abstém, ela abre mão daquilo. E é engraçado que muitas vezes a gente não para pensar que algumas coisas estão esfriando o nosso coração. Por quê? Porque a nossa fé, ela só pode ser alimentada com coisas que vêm do outro lado. Que lado é esse? Do lado do reino de Deus. Um lado espiritual, algo que nós não podemos ver, mas temos fé que ele existe, que é real. E quando nós temos a fé, a gente passa a acrescentar à fé a excelência moral, a experiência espiritual, nós acrescentamos a excelência moral, o poder de se controlar a excelência espiritual, ao poder de se controlar a paciência, e a paciência, a reverência, e a reverência, o amor entre os irmãos, e ao amor entre os irmãos, a preocupação e o interesse com as outras pessoas. Se você é uma pessoa que é egoísta, só está preocupada em você, se você só está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus propósitos, você não vai alimentar a sua fé. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você é uma pessoa que para você buscar alguma coisa, você tem que mover montanhas só pelo seu próprio interesse, e você não é capaz de parar para ver que alguém está precisando de você, você vai matar a tua fé. Com o tempo, você vai ser mais um no meio de muitos que dizem que Deus não existe. E vão se desviar, e não vão querer mais vir à igreja. Não vão querer mais participar das coisas de Deus. Não vão querer ficar ali, e olhe lá se vão vir à igreja. Algumas pessoas acham que por alguns sites você ter a mensagem de Deus, acham que não precisam mais vir à igreja. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Pois é, irmãos, amor que se preocupa com outras pessoas é aquele amor que nasce dentro da igreja. É o amor que nasce dentro da igreja. As pessoas que olham para os irmãos dentro da igreja, olha, a pessoa ali não tem o que comer, pois aqui está o dinheirinho, você vai lá e leva para comer. Olha, você precisa de uma cesta básica. Olha, eu vou levar você no médico. Olha, eu sou dentista, passa no meu consultório, eu vou ver sua boca. Olha, eu sou médico, vai lá no consultório que eu vou dar uma ajuda para você. Olha, eu sou oculista, vai lá que eu vou ver seus olhos. Pessoa que se preocupa com a necessidade do outro começa dentro da igreja. Ele começa a se preocupar. Precisa
não precisa nem ser irmão da igreja. Bastou entrar uma pessoa, uma mãe solteira que está passando necessidade, para ele sentir no coração de ajudar, de abençoar. Hoje as pessoas estão preocupadas em fazer ONGs e fazer coisas grandes. Não, o Senhor está falando de coisas pequenas. Coisas pequenas, que os nossos talentos podem muito bem ajudar. Nossas condições, às vezes, psicológicas, nossas habilidades espirituais, as nossas habilidades profissionais, seja lá o que for, financeiras, a gente pode. Olha, tem um irmãozinho que ele vem tão devagarzinho para a igreja, ele está velhinho, você tem um carro novo e nem se preocupa se aquele irmão, ele tem como ir para a casa dele. Às vezes o irmãozinho está lá andando tão devagarzinho, todo mundo entra dentro dos carrão, todo mundo saudável, todo mundo cheio de saúde, entra nos carrão e vai embora. E o irmãozinho que vai ali passo a passo, vai demorar tanto tempo para chegar em casa, não tem uma pessoa que se preocupa com aquele irmão. Não tem uma pessoa que se preocupa se aquele irmão ele está ferido, que precisa de ajuda para ir embora para casa. Ninguém coloca ele dentro do carro e leva ele para casa. Coisa simples, irmãos. Tem pessoas que estão preocupadas em lavar o carro, deixar o carro bonito, mas não estão colocando o carro à disposição do Senhor. Eu não posso pôr ninguém atrás, fica muito pesado, vai estragar amortecedor. Para com isso. Amor é aquele que se interessa. Interesse, irmão, quer dizer que você corre atrás para saber. Não é uma coisa que vai acontecer na tua frente que você vai se preocupar, não. Você vai passar a se preocupar. Quem que está precisando? Quem está precisando? Será que eu posso ajudar? Será que eu posso fazer alguma coisa por alguém? É você que desperta para isso, irmãos. E isso só se desperta trazendo do outro lado, acrescentando a sua fé. Se você não tem interesse pelo sofrimento dos irmãos, se você não tem interesse, não se preocupa se o irmão está precisando ou não. Irmão, você não vai alimentar sua fé, pois você é um egoísta, arrogante, prepotente. Não é assim que os verdadeiros cristãos vivem. Aqueles que nascem de Deus passam a viver nesta terra com princípios do reino de Deus. Passa a viver aqui com influência do outro lado. Quando nós oramos e falamos, venha a nós o teu reino, a gente está pedindo para que venha do outro lado algo para esta terra, para este lugar, onde nós vamos fazer a diferença, irmãos. Já foi curado, já foi liberto, já foi abençoado, já foi tudo, mas continua ladrão, continua corrupto, continua arrogante, continua irado, continua mal, continua sendo infiel ao que ele crê, continua fazendo um monte de besteira. Pois é, as experiências não acrescentaram. Por quê? Porque ele não acrescentou à experiência espiritual o equilíbrio, por exemplo. Ele não acrescentou à experiência espiritual o poder de se controlar. Ele não acrescentou o poder de se controlar, a paciência e nem a reverência a Deus, e muito menos o amor fraternal e o interesse de se preocupar com o problema dos outros. Se você quer terminar bem com Jesus, se você quer manter uma fé firme, inabalável, capaz de viver décadas e décadas sendo uma pessoa melhorada, sendo melhor, você precisa passar por esse processo. Por isso que Pedro diz isso, para que vocês não sejam inoperantes e improdutivos. Para que vocês não sejam inoperantes e improdutivos e se tornem cegos. Quando Jesus fala sobre um cego leva outro cego, ele está falando de crentes inoperantes, de pessoas que não servem para nada, só servem para ser pedra de tropeço dentro da casa do Senhor. Só servem para envergonhar, só servem para a sociedade olhar e dizer, é ganancioso, é arrogante, é prepotente, é ambicioso, sabe? Só serve para ser escândalo. Esses não são. Estes não são. Por isso eu digo, versículo 3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade.
por meio da plenitude do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que ele diz que nós não temos nenhum, ele nos deu todo o poder ele nos deu, tudo o que nós precisamos. Não venham com desculpas, dizendo que não deu, que você não consegue, que é muito difícil. Pois o Senhor já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo para amarmos nossos irmãos. Já nos deu tudo para a gente amar e buscar a necessidade de cada pessoa. O Senhor já nos deu tudo para que nós encontremos poder para equilíbrio. O Senhor já nos deu tudo para termos paciência. O Senhor já nos deu tudo para experiências espirituais. Ô irmãos, com essa palavra, hoje você sai daqui dizendo: a graça me basta. A graça me basta. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você.